Jesus saiu com os discípulos para as aldeias de Cesareia e Filipe e pelo caminho perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu então os discípulos: João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que é um profeta. Então perguntou Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus então disse severamente que ninguém contasse nada a seu respeito. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, e que fosse morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. E falava-lhes abertamente. Pedro então tomou a parte e começou a repreendê-lo, mas voltando-se ele, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro: afasta de mim, Satanás, porque os teus sentimentos não são os de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no 24º domingo do tempo comum. E nesse domingo, a gente vê o Evangelho onde demonstra os dois lados, as duas faces de um cristão, que ora é tão inspirado por Deus, fala, age pela ação do Espírito Santo, mas também a gente sabe que o espírito do mal existe. E muitas vezes nós podemos agir e falar em nome do mal. Aqui Pedro, ele é o único dos discípulos que revela que Jesus era o Filho do Deus vivo. Olha a resposta de Pedro: tu és o Cristo. E Jesus até diz que eles não deveriam falar a seu respeito, porque Jesus sabia que podia bater de frente com as autoridades e ser morto antes da sua hora. Mas ali tem uma palavra inspirada por Deus. É Pedro que proclama que Jesus é Filho de Deus. Porém, logo, Pedro vai dizer: Senhor, nada de mal vai lhe acontecer. Sabe que essa resposta de Pedro começa a demonstrar que os discípulos, eles tinham dificuldade em aceitar o messianismo proposto por Jesus, que passaria pelo sofrimento. O Filho do Homem, ele deve sofrer muito, ele vai padecer. E eles não querem sofrimento. E aliás, quem é que quer, né, gente? A gente, às vezes, quer uma vida de coisas boas, de bonança, de vitória, mas a vida não é assim. E Jesus está demonstrando que ele iria sofrer sim, ia passar pela cruz. Era difícil para eles aceitar essa realidade. Porém, Jesus tem que repreender ali, não a Pedro em si mesmo. As palavras são duras, é porque Jesus estava expulsando o próprio demônio que estava falando através de Pedro. Afasta de mim, Satanás. Estava dizendo para o próprio demônio que estava lhe falando através dele. Olha, vamos pedir hoje, com base nesse Evangelho, e nós possamos nos deixar guiar pelo Espírito de Deus, que vai revelar tantas coisas, e que nós não tenhamos medo do sofrimento, medo da morte, porque depois do sofrimento da morte tem vitória. A temática da semana, da liturgia dessa semana, foi de fato falar isso. Haverá vitória depois de todo o sofrimento. Eu não sei o que você está passando. Não tenha medo. Não seja como Pedro, que tenta poupar Jesus da cruz. Ora, não há vitória sem cruz. Jesus deixou bem claro: não existe vitória sem cruz. Quem quiser me seguir, toma a tua cruz e siga-me. Então não há vitória sem cruz. Se você quiser a vitória, você há de passar pelo sofrimento, há de passar pela cruz, senão não tem vitória. Põe isso no teu coração. Receba a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus quiser, amanhã a gente estará novamente iniciando essa semana com a reflexão do Evangelho. Compartilhe. Um bom domingo, uma boa semana e fique na paz.